E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um prato que é o xodó de todo brasileiro. Eu falo que é o prato italiano mais amado no Brasil. Tradicionalmente, na Itália, o risoto ele é servido como um prato único. Aqui no Brasil que a gente inventou essa moda de servir o risoto com uma carne ou com peixe, com exceção do risoto milanese, que é aquele com um ossobuco, né? Mas enfim, é um caso só. Aqui nós vamos fazer um risoto vegetariano, um risoto fungo, que eu peguei o caldo de legumes, aquele que vende lá no Super Nosso, e coloquei fungo seco, aquele fungo desidratado. Então é um caldo de legumes com cogumelo. A gente vai usar ele como base para o nosso risoto. A gente vai finalizar o risoto com texturas de cogumelo e com um queijinho mineiro, com certeza, né? Existem alguns pontos de atenção quando a gente vai fazer um risoto. Um deles é o grão que a gente usa. O ideal é usar o grão Carnaroli. Ele é um grão italiano que tem muito amido, e esse amido vai soltando ao longo do processo de cocção e vai deixar o risoto bem cremoso. O arbóreo também pode ser usado, tem um pouquinho menos de amido, mas também vai dar um resultado legal. Outro ponto de atenção é o caldo. O caldo você pode fazer na sua casa com legumes ou com frango, ou pode comprar pronto no Super Nosso. Hoje a gente está usando o de legumes pronto com fungo. Vamos começar? O refogado tradicional para risoto, ele leva só cebola. Gente, estamos em Minas Gerais, então não tem como. Eu vou ter que colocar um pouquinho de alho nesse refogado, porque eu não consigo cozinhar sem alho. Vamos colocar um alho bem batidinho, porque tenho certeza que vocês já sabem disso, né? Eu gosto de alho dourado. O alho tem que estar bem douradinho e liberar aromas mais interessantes no nosso prato. Então a gente tem que ser um pouco mais generoso no óleo, esperar ele esquentar e ir dourando ele calmamente, sem tirar o olho dele. Aí você vai estar estranhando nesse momento, vai me perguntar, ué Caio, mas o alho não vai queimar? Não, o alho não vai queimar, porque a cebola tem muita água. Quando a gente colocar a cebola aqui, ela vai liberar todo esse líquido e vai interromper a cocção do alho. É aquele cheiro de casa de vó, que sempre começa tudo por um bom refogado, né? Então, para mim, é impagável. Em caldo, a gente não coloca sal. A gente vai deixar para acertar o sal no risoto. Se você colocar sal ali, você corre um risco muito grande de atrapalhar o seu preparo final, né? Vai sair do seu controle a quantidade de sal que você está colocando. O nosso alho está quase douradinho. E agora a gente entra com a cebola. E vocês podem ver que o alho continua da mesma cor. Não é porque ele está na panela e continua tendo fogo que ele vai passar. A cebola vai proteger o nosso alho. A gente já começa a entrar com pimenta do reino e sal. A cebola já consegue agregar um pouquinho desse tempero, né? E a gente vai começar a construir os sabores do nosso risoto. Agora que a nossa cebola já suou, isso é rapidinho, ela não precisa dourar, a não ser que você queira um risoto com a cebola caramelizada, mas não é meu objetivo aqui. Eu vou entrar com o grão do risoto. E a gente vai misturar para esse grão ficar bem douradinho. Vamos deixar ele aqui na panela um pouquinho. Enquanto isso, eu vou cuidar do nosso cogumelo. A gente vai fazer texturas de cogumelo. Então, vou pegar o nosso shiitake e vou cortar lâminas bem fininhas que a gente vai usar para fazer um bacon de cogumelo. O que é um bacon de cogumelo, gente? É um cogumelo bem crocante e eu juro para vocês, ele tem gosto de bacon. Corta o mais fininho que você puder. A gente vai arranjar eles aqui em uma assadeira, em qualquer recipiente que possa ir para o forno. Aqui eu vou colocar em um pratinho que é resistente à temperatura. Vou misturar o meu risotinho mais uma vez. E agora eu vou entrar aqui com vinho branco. E aí a gente vai deixar o vinho esquentar, soltar todo o álcool dele. Já já a gente vai começar a entrar com caldo nesse risoto. Vamos colocar bastante azeite. Um pouquinho de sal.
e pimenta. É fácil assim, viu, gente? Nenhum mistério. Vamos levar para o forno a 180 graus. Forno de casa vai demorar mais ou menos uns 7 a 10 minutos até ele ficar bem sequinho e soltar dessa assadeira. Enquanto isso, vocês podem ver que o nosso vinho praticamente secou, né? Eu vou começar a entrar com o nosso caldo. E o caldo no risoto, a gente entra de pouquinho em pouquinho. Aqui eu tenho uma panela que já tem um biquinho para facilitar a minha vida. Vou colocar um pouco, misturo, espero, porque o risoto, ele daqui a pouquinho, ele vai começar a olhar para mim e me pedir caldo. Se você largar seu risoto aqui e for embora, vai dar errado. Você tem que olhar para ele, tem que ouvir ele, tem que conversar com ele. E aí vai dar tudo certinho. Enquanto isso, vamos continuar os nossos cogumelos. Eu vou pegar o shiitake aqui e vou cortar ele em 4, porque esse a gente vai tostar. Vou deixar ele separadinho aqui. E vou pegar esses cogumelos de Paris. E como esse tá menorzinho, eu vou cortar ele só no meio, tá? E além disso, eu vou usar também o talo do shiitake, que eu acho uma delícia. E olha só, o meu risoto já tá me pedindo caldo. Ele já tá sequinho aqui por cima. E se eu não colocar caldo, ele vai começar a grudar no fundo da panela. É muito legal fazer o risoto com essas espátulas de silicone, tá? Que aí você consegue ir soltando ele muito bem. E vamos fazer o último preparo do nosso cogumelo, que é uma coisa que eu adoro e que aqui no Brasil a gente consome muito pouco, que é cogumelo cru. Então eu vou pegar o Paris, que eu acho que é o cogumelo que funciona melhor cru, e eu vou tirar finas lâminas e a gente vai tentar fazer um leque com essas lâminas. Isso fica super delicado, não só visualmente, mas o sabor também é muito delicado. É muito legal o cogumelo cru. Você precisa só de uma faca afiada e um pouquinho de paciência. Vamos ver como é que tá o nosso risoto. Ele ainda tá com bastante caldo. Então eu vou fazer o seguinte. Vou passar ele para essa boca de cá. Vou colocar um pouco de azeite. Um pouquinho de manteiga. Eu acho que cogumelo vai muito bem com manteiga. Vou entrar com o meu cogumelo. Vou colocar um pouquinho de tomilho. E vou saltear rapidinho. Aqui pra mim já tá bom. Já vou desligar o fogo. A frigideira tá quente, então ela vai manter ele quente por mais um tempinho. Esse tomilho vai continuar soltando sabor. Eu vou colocar sal e pimenta do reino. E aí agora, nesse ponto, vocês podem ver que o risoto, ele já tá, o grão tá bem hidratado, né? Ele ainda não está no ponto, mas ele tá quase. Eu vou colocar um pouquinho de caldo. Qual é o ponto certo do risoto? Eu vou falar mais ou menos o que eu falei da carne. Cada um come no ponto que gosta mais. A gente não vai julgar. Classicamente, a gente fala que é o ponto correto do risoto, né? O que é o al dente? Al dente é quando você morde o risoto, ele oferece uma certa resistência para o dente, mas ele não gruda no seu dente. Eu vou pegar o fungo seco, que agora não é seco mais, e vou colocar ele aqui para dentro do risoto também. E aí vamos misturar. Vamos provar para ver como é que tá esse grão. Tá bem gostoso. Ele ainda tá dando aquela última grudadinha no dente, mas até eu finalizar tudo, até chegar na mesa de quem vai comer, ele vai chegar no ponto perfeito. Então o que eu faço? Mais caldo antes de eu ir para o processo que eu acho que é o mais importante do risoto
e que é o processo que todo mundo erra, que é a mantecatura. Eu tenho que deixar o risoto bem caldosinho, olha lá. Então você vê que tem grão e tem caldo, né? Por quê? Porque ainda vai entrar queijo aqui. Então o queijo ele vai puxar esse caldo, né? Coloca o fogo no máximo para esse caldo esquentar aqui por 30 segundos. O caldo ficar bem quente. E agora eu vou começar com esse processo. E esse processo eu gosto de fazer com o fogo desligado. É muito importante que a manteiga esteja gelada, porque a gente precisa que ela derreta aos poucos para que ela vá dando cremosidade para o nosso prato e não que ela só acrescente gordura aqui. Então a gente vai pôr manteiga gelada, queijo, aqui a gente tem um queijo canastra ralado bem fininho. Você pode até tirar ele do fogão, colocar na sua bancada e ir misturando. Eu coloco o queijo aos poucos para ele ir derretendo e incorporando ao meu grão. E aí, quando a gente faz isso aos pouquinhos, a gente consegue notar como que ele está se comportando. Cabe mais queijo aqui? Cabe mais sal? Será que esse queijo não está muito salgado? E aí a gente vai ter que segurar no sal? Cabe um pouquinho mais de pimenta? A gente consegue analisar tudo isso. A minha manteiga derreteu, meu queijo derreteu. Eu vou só colocar mais esse chorinho aqui de queijo. Pra mim tá perfeito. E o risoto, ele não pode ser aquele montão de arroz. Ele é caldoso. Apesar de toda a cremosidade, ele tem um pouquinho de caldo. Ele também não pode ser uma canja. A gente não pode esquecer do nosso bacon de cogumelo. Deixa eu ir lá pegar que eu já conto pra vocês como é que ficou. Então, o nosso bacon de cogumelo tá aqui. Vocês podem ver que ele reduz bastante de tamanho e que ele fica crocante. É bom demais, gente. Vocês não têm noção disso. Um pouquinho de cebolinha, cortado bem pequenininha. Ela vai dar um frescor muito legal para esse preparo. Todo mundo acha que risoto tem que ser servido em prato fundo, né? Tá errado. O risoto normalmente ele é servido em prato raso e ele é servido de forma plana. Então o que a gente faz? Quando a gente acaba de pôr o risoto no prato, a gente vem batendo nele para ele assentar e ter esse formato bem redondinho ocupando a maior parte do prato. Vou colocar aqui um talinho de shiitake, um pedacinho de outros cogumelos, Paris. E aí é a hora que você vai deixar a sua imaginação fluir e você vai montar do jeito que você achar mais bonito. Aqui eu vou colocar meu leque de cogumelo cru. Olha que lindeza. A gente vai colocando esses pedacinhos do bacon de cogumelo. E eu gosto sempre de colocar eles por cima de outros cogumelos, do crocante, porque esse bacon, se ele entrar em contato com algo que é muito úmido, ele vai perder a crocância dele. Vamos colocar um pouco de pimenta moída por cima do nosso risoto. Bom, tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado de ver o risoto de outra forma, né? Com um alhozinho na base, com a cebolinha finalizando. Esse é o risoto à minha maneira. É um prato vegetariano, é um prato cheio de sabor, cheio de textura. É muito sabor, é muito rico esse prato. Tem queijo Minas na base, então ainda é mineiro. E é afetivo, né, gente? Porque um prato desse você come e parece que tem alguém te abraçando. E daqui a pouquinho, Gustavo vai aparecer para harmonizar mais vinho com esse prato lindo. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui mais uma vez para harmonizar um prato com vinho. Dessa vez eu acho que eu peguei leve com o Gustavo, hein, Gu? Depois que a gente passou por bacalhau, doce de leite e ovo, a gente fez coisa mais complicada aqui, hein? Com certeza, com certeza. Fala aí. Bom, quando a gente vai brincar com cogumelo, ainda mais uma receita dessa, que tem várias versões de texturas de cogumelo, a gente pode brincar tanto do lado dos vinhos brancos como do lado dos vinhos tintos. Se a gente fosse pegar na teoria, pede mais um vinho branco.
mas essas notas terrosas que o prato vai nos entregar, dá para a gente se aventurar também para o lado dos vinhos tintos. Aqui no caso eu peguei um vinho chileno de costa de uma uva que nós exploramos pouco também, que é a Viognier, uma uva típica do sul da França, do Mediterrâneo, e que também é muito bem trabalhada em outras regiões do mundo. O Alentejo, em Portugal, por exemplo, eles têm um trabalho muito legal de Viognier e praticamente todas as costas trabalham com essa uva. Geralmente tem um aroma muito rico, muito floral e um leve amanteigado. Naturalmente tem nessa uva. E do lado dos vinhos tintos, a gente está trabalhando com um vinho super tradicional da velha bota, da Itália, de uma uva que se chama Aglianico, talvez uma das uvas mais antigas que nós temos na história dos vinhos italianos. Desde a época da Enotria, desde a época do Império Romano, a Aglianico era muito bem aclamada. Provavelmente os vinhos dos imperadores eram feitos de Aglianico. O vinho branco é um Dona Dominga, Gran Reserva de Costa, Viognier, e o vinho tinto é o Trigaio, um rosto de Aglianico, que eu acho que vai agradar muito os paladares que não estão habituados com essa uva. Vamos lá? Já tô querendo provar esse vinho do imperador aí. É muito legal, é muito legal. Está entre as 3 uvas mais aclamadas da Itália. A gente pode falar Nebbiolo, que faz os grandes barolos e barbarescos, a Sangiovese, que faz Chianti Classico, faz Brunello, faz Vino Nobile de Montepulciano, e a gente tem a Aglianico, que fica no segundo plano em termos de fama, mas em termos de grandes vinhos não deixa nada a desejar para essas 2 uvas aclamadas aí da Itália. Legal. Vamos no branco primeiro? Vamos lá. O aroma aqui tem um floral muito marcado, né? Delícia. Típico da Viognier. Esse parece daqueles, assim, pelo cheiro, parece daqueles que a gente bebe uma garrafa inteira, hein? E é verdade, com um frescor mais marcado. Em boca tem uma leve cremosidade, com certeza é um vinho que estagia em barrica de carvalho. E essa cremosidade, essa untuosidade, eu acho que vai funcionar bem aí, principalmente com a textura do risoto propriamente dito. Né? Esse amanteigado, exatamente. Dei uma colherada no que sobrou da colher ali e eu comi com um pedacinho do bacon de cogumelo. E agora, tomando vinho, eu acho que ele levantou o sabor do bacon de cogumelo. Esse sabor de tosta. Eu acho que o vinho ele tem a obrigação de complementar o prato ou então agregar valor ao prato, Com não certeza. sobressair ao prato. E quando você fala isso, que deixou mais evidenciado o sabor do cogumelo, é uma harmonização que funciona, né? E é tá muito evidenciando um produto específico do prato. E é muito legal porque assim, você acaba de tomar o vinho e o sabor que fica na sua boca é o do cogumelo. Sim, né? prevalece. Então, você vê que assim, que ele realmente levanta Ele o prato. molda Né? aquilo ali, né? Exatamente, muito bom. Meu nariz, ele sente mais ou menos uns 7,22% do que o do Gustavo sente. Então, vamos começar com humildade. Colocar o nariz para cheirar, viu, Caio? Não tem outro jeito. Em boca, uma acidez gostosa, uma fruta madura no ponto certo, uma fruta vermelha mais marcada. E tem o terroso também em boca, né? Principalmente no final de boca. Sim. Aquela textura que deixa na boca, um pouco de aerado. Sim. Que eu acho que vai funcionar muito bem com esses cogumelos também. Eu gostei. O cogumelo naturalmente tem nota terrosa e o aglianico tem esse terroso também, então eu acho que aqui vai ser uma junção de elementos bem interessante. E eu gostei dos dois, viu? Brilhou, Bacana, como né? sempre. É bacana. E essas possibilidades que a Adega dos Pernossos nos entrega de uvas infinitas que a gente possa trabalhar, já falei aqui algumas vezes e repito mais uma vez. Essas são palavras do grande Jorge Luc, que ele fala que no mundo dos vinhos devemos ser todos infiéis. Por mais que a gente goste muito de uma uva ou de alguma região específica, vale a pena a gente começar a explorar e ir buscar informações em outras uvas, outras regiões, que geralmente nós vamos ser surpreendidos. E eu vou te falar uma coisa, Gu. Durante esses dias aqui que a gente está produzindo esses vídeos para a Feira dos Pernossos, eu conheci um tanto de uva que eu não conhecia, né? E isso é muito legal. Isso é né? legal, porque a gente sai daquelas uvas Cabernet, Merlot, né? O Tanar. Que são grandes uvas também. Sim, não falando mal delas, sim, né? Mas é um universo pra gente conhecer. É tão grande as possibilidades que a gente não pode se restringir a tomar só essas uvas que nós estamos habituados. Né? Sair um pouquinho da zona de conforto faz muito bem Sim. nessa experiência enogastronômica. E é muito legal que a gente está conhecendo isso, no final das contas, em um supermercado, né? Isso é muito legal. E legal. ter isso no supermercado é muito legal. Isso a gente não está tendo que ir em uma casa de vinhos que importa vinhos de um lugar específico. A gente consegue isso no supermercado que faz esse trabalho multidiverso, né? Sim. Ter o Supernosso que nos proporciona essa diversidade é fantástico. Muito legal. É isso, pessoal. Saúde. Então vamos fazer um brinde para finalizar? Com certeza. De branco. Vamos de branco. Vamos lá. Saúde, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.